Orei pedindo a Deus que pudesse trazer a mensagem que Ele tinha para a igreja para esta noite, né? E Deus tocou muito meu coração no texto de Romanos, capítulo 5, versículo 7, né? Se quiserem abrir a Bíblia ou apenas ouvirem, Romanos 5, 7, né? É um texto bem conhecido e que tem me abençoado muito no meu ministério. Diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Aqui o enfoque é reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradeço pela bênção, privilégio de estar nesse santuário com a Tua igreja. Obrigado, Deus, pela existência dessa igreja, pelos anos que ela já está aqui localizada, pelas vidas que foram alcançadas, salvas, famílias restauradas, muitos milagres, ó Deus, já Tu operaste através da Tua igreja nessa localidade. Peço mais uma vez, por favor, do pastor Paulo e também a liderança dessa igreja, que haja unidade, união, ó Deus, e no seio da igreja, para que continuem firmes no Senhor, firmados nas Tuas promessas, levando a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho e a mensagem de edificação espiritual. Mais uma vez, usa-me como instrumento nas Tuas mãos, faz-me lembrar os textos que devem ser colocados em cada coração, em cada mente nesta noite. Em nome de Jesus, repreendemos toda ação maligna, Senhor. Que os Teus anjos sejam acampados ao nosso redor. E se porventura houver alguma pessoa que adentrou esse santuário sem salvação, sem paz ainda na sua alma, ou um filho pródigo, ó Deus, que hoje, através desse culto que Te prestamos, e especialmente através da Tua palavra, que será anunciada, possam abrir os corações, as mentes e tomar a decisão mais importante que um ser humano tem a tomar durante a sua jornada terrena, que é concernente ao destino da sua alma. Ó Deus, atue poderosamente, pois em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém, amém. O tema da mensagem é aceitando o desafio para reinarmos com Cristo. Alguns, quando leem esse texto, né, então, especialmente alguns estudiosos da Bíblia, são poucos, né, mas já encontrei alguns que transportam esse reinar com Cristo para o futuro. Uma mensagem escatológica, né? Aquelas coisas que hão de se cumprir antes da vinda de Cristo. E especialmente a respeito do milênio, né? A Bíblia é bem clara nesse sentido. Um dia haverá o arrebatamento da igreja, quando todos os salvos irão encontrar o Senhor nos ares. Depois Ele voltará e estabelecerá o milênio, né? O milênio, o Apocalipse fala sobre isto. Então, alguns não creem no milênio, talvez uma mensagem figurada, outros são pré-milenistas, né, que creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eu pertenço a esse grupo, né? Não respeito aqueles que têm uma posição diferente, mas com textos bíblicos eu posso apresentar a minha posição numa outra ocasião, né? E os pós-milenistas que creem que a igreja irá passar pela grande tribulação e depois virá o julgamento final. Mas apenas citando isto, alguns transportam lá para frente. Mas o texto para mim, inclusive o verbo no grego, é muito claro: reinarão em vida. Quando a pessoa se converte, naquele momento aceita pela fé Jesus Cristo a salvação, que é a graça divina, né? Naquele momento dá-se o novo nascimento, né? Sem o qual ninguém herdará o reino dos céus, né? Então, esta é apenas introduzindo, né, sobre o tema dessa mensagem, aceitando o desafio para reinar com Cristo. Eu creio que ninguém questiona a realidade que vivemos num mundo de crise. Crise política, econômica, financeira, moral, familiar, ética, crise espiritual, né? Isso no mundo inteiro, né? E essa crise sempre esteve estabelecida, a começar no coração do indivíduo, né? E aquilo espraia para famílias e para as nações. Por exemplo, nosso país está passando uma crise tão violenta, né? Difícil, temos que orar muito pelo presidente Bolsonaro, pela sua equipe de trabalho, né? Ele não vai resolver o problema de Deus como
vamos enfatizar nessa mensagem, mas eu creio que para este tempo ele e a sua equipe foram colocados para governar nossa pátria e nós temos que orar muito nesse sentido, né? Então, essa situação. Mas para mim, a pior crise é a crise espiritual. Dela advém todas as demais crises aqui mencionadas e tantas outras que não mencionei aqui, que é uma realidade, né? Então, devemos entender como isto ocorre e como devemos nos posicionar e agir diante dessas crises. E para ser bem mais claro, né, para que todos possamos entender, temos que voltar um pouco no tempo, no espaço, né, e lá, Gênesis capítulo 1, né? Versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Este universo incomensurável, né? Nós estamos num planetinha diante de outros planetas já descobertos e tantos outros serão descobertos ainda, porque o que existe por aí é coisa fantástica, né? Nosso planeta é um grãozinho no espaço, né? Outros planetas conhecidos são bem maiores que o nosso planeta Terra, né? Mas Deus assim aprove e nos colocou aqui na Terra, né? Então Deus criou todas as coisas e no final, né? Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 27, fala sobre isto, né? E criou macho e fêmea, Adão e Eva. Mas muito cedo na história veio a queda, né? Deus criou o homem, nós seres humanos, para que pudéssemos viver em comunhão permanente com Ele. Que fôssemos realmente vivesse para a sua glória e a sua honra. Deus nos criou perfeitos, né? E no início nós vemos em Gênesis claramente ali Adão e Eva no Jardim do Éden. Diz que na viração do dia Deus passava por ali, conversava com eles, era tudo perfeito. E Deus deu ao homem o domínio de todas as coisas, mas apenas com uma ressalva, né? Lá no centro do jardim, uma árvore, a árvore conhecida como do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, disse, dela não comereis, porque no dia que comerdes, morrereis, né? E o diabo, com a sua sagaz e astúcia, continuou, enganou Eva lá e disse, Satanás disse, não, o dia vocês comerem o fruto, os seus olhos vão se abrir, vocês vão ser iguais a Deus, né? Ela achou coisa maravilhosa e tal, e resolver ela e Adão, às vezes jogamos a culpa só sobre Eva, né? Mas sobre Adão também, porque eles deixaram de ouvir a Deus e ouviram a voz do inimigo, e lá se abriu um abismo entre a criatura e o Criador. Mas antes de ele ser expulso do Jardim do Éden, né? Então, capítulo 3, versículo 15, nós vemos a primeira promessa da vinda do Messias, a vinda de Jesus. O homem pecou, desobedeceu, entristeceu a Deus, né? Mas Deus não abandonou o ser humano. Então fez a promessa que viria, na plenitude dos tempos, milênios se passaram, até que na cidade pequena, em Belém, Jesus nasceu. E nós conhecemos bem a história de Jesus. Então, esta é a realidade que nós estamos desfrutando. A maioria, não, nós como povo brasileiro, não vou entrar na parte política, apenas mencionar esse fato que eu acho importante, né? O que precisamos levar a palavra de Deus, mas o contexto histórico, né? Na década de 60, 64 mais precisamente, eu estava no Rio de Janeiro fazendo meu curso de teologia no Seminário do Sul, né? E naquela época, naquele período, governava Jango Goulart, né? Brizola, conhecidos como realmente socialistas comunistas, né? Estava tudo preparado para que o comunismo fosse instalado naquela ocasião. E se tivesse naquela ocasião, creio que seríamos uma Cuba, uma Venezuela. Hoje todos conhecemos a situação tão difícil. Mas naquele período, então os evangélicos se levantaram. Eu era membro da Igreja Batista Itacuruçá, uma grande igreja no Rio, onde eu trabalhei como seminarista, né? Então, começaram nosso pastor Elcio Lessa e outros pastores, pastor Ernesto Tonini em São Paulo, pastor Rubens Lopes, né, da Igreja Memorial em São Paulo, líderes da nossa convenção. Então, convocaram não só os batistas, mas os evangélicos, né, do Brasil para que orassem e jejuassem. E nós tínhamos realmente semanas de jejum antes que realmente o exército tomou conta. Então, naquela ocasião, quer dizer, destituiu o parlamento, o governo, e eles tomaram conta do nosso país durante um período
mais longo, diria assim, né? Mas, então nós estamos em oração para que Deus tivesse misericórdia de nós, como também nós, agora, nesse período, também estivemos orando, né? Mas, naquela ocasião, foi lançada a primeira campanha nacional de evangelização, 65. Foi uma campanha extraordinária. O Rubens Lopes, era um homem muito culto, muito preparado, né? E tinha portas abertas no Senado, no Congresso, né? E até na presidência. E ele visitou todos os políticos em Brasília, justamente, né? Para levando essa mensagem do Evangelho. E a campanha tinha como título Jesus Cristo, a única esperança, né? Não sei se alguém aqui lembra, foi em 65, né? Talvez não tem muita gente idosa, todo mundo novo, o mais idoso sou eu aqui, né? Então, meus irmãos, foi uma bênção. E continua sendo Jesus a única solução para nosso país, né? Composto das famílias, hoje somos aproximadamente 210 milhões de habitantes, nossa pátria, Jesus Cristo. Em Atos capítulo 12, capítulo 4, versículo 12 diz, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Igreja não salva, boas obras não salvam, purgatório não existe, reencarnação, invenção de Satanás também, né? A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso juízo, né? É só uma passagem que nós teremos sobre a terra, só um período, para alguns já longo, como o meu caso, quantos outros na meia idade, crianças, a jornada normalmente muito curta, isso acontece. E o anseio do ser humano é paz, né? Todo mundo quer viver em paz. Se alguém disser o contrário, eu não sei, está tentando enganar alguém. Os psicólogos, os psicanalistas dizem que é um tipo de pessoas, são denominadas masoquistas, né? Masoquista é aquele que gosta de sofrer. Quanto mais sofrimento, melhor. Eu não entendo isso. Pelo menos tem alguns parafusos soltos aí, não funciona bem da cabeça, não, né? Porque nós queremos viver em paz, em harmonia, né? E só Jesus pode nos trazer a paz, né? Lá em João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Só Jesus que nos dá a paz. Para reinarmos com Cristo, é necessário darmos alguns passos. Eu quero ser breve nessa noite, estou um pouco também atacado a minha garganta, mas então enfatizar alguns aspectos importantíssimos. Para que nós possamos reinar com Cristo, nós precisamos ter Jesus como Salvador, Senhor da nossa vida. Ninguém desfruta da verdadeira paz, porque a paz verdadeira é aquela que brota de um coração novo, transformado, né? Podemos enfrentar lutas as piores que forem, a semelhança de uma embarcação em alto mar, violento, né? Sendo jogado de um lado para outro, mas nós estamos ali, nas mãos do Senhor. E cremos num Deus que é soberano, a sua vontade é soberana. Muitas vezes Ele age na sua vontade permissiva, né? Mas Deus é soberano. Quando Ele abre uma porta, ninguém fecha. Quando Ele fecha uma porta, ninguém abre, né? Eu creio num Deus assim que tem tudo sob controle. E nós precisamos realmente ter essa experiência de conversão, meus queridos irmãos e irmãs, né? Infelizmente, hoje, eu tenho me preocupado muito. Nas conferências que eu tenho realizado, normalmente uma das mensagens tem um enfoque nesse aspecto para que os membros das igrejas, aqueles que se denominam crentes, se declaram crentes, né, possam analisar a sua vida para ver se realmente nasceram de novo, né? Se são novas criaturas. Jesus, certa ocasião, disse, está lá em Mateus 7, 21 a 23, né? Dirigindo aos seus discípulos, seus apóstolos, né? E a multidão que o seguia. Ele disse assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai nos céus. Ele continuando dizendo, muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não profetizamos, em teu nome não realizamos maravilhas, curas. Jesus lhes dirá, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Meus irmãos, o religioso não vai entrar no céu, né? Jesus foi duro, né? Foi duro com os religiosos da época. A nata da religiosidade no tempo de Jesus, né, eram os fariseus, os saduceus, os escribas, né, os sacerdotes da época. E Jesus, mas, desculpa a expressão chata, desceu o sarrafo neles mesmo, né? Capítulo 23 é um capítulo longo de Mateus, irmãos, leem depois lá. Entre outras coisas, Jesus os chama de raça de víboras, né? Sepulcros caiados, né? Só tinha aparência de religiosidade, mas dentro só havia podridão. Eram líderes que realmente não tinham vida transformada, né? Então, nós devemos nos preocupar com isto, né? Nós precisamos pensar nisto, né? Porque esta é uma realidade que nós enfrentamos hoje. E paramos para refletir como está a nossa vida. Como é que nós estamos realmente agindo no nosso dia a dia. Como já mencionei, nós temos... Hoje, o Brasil é conhecido como um país cristão, né? Há pouco tempo eu vi uma estatística, a estatística nunca é perfeita, mas chega aproxima, né? Tem aquela margem de erro, né? Mas nós somos 210 milhões de habitantes no Brasil. E na estatística do IBGE, católicos, 120, 130 milhões de católicos se denominam cristãos, é uma igreja denominada, conhecida como cristã. Nós evangélicos, a estatística mais abençoadora, digamos assim, mais larga, né? Somos 55, 60 milhões. Mas evangelho de tudo quanto é naipe, o que tem de igreja evangélica, entre aspas, meus irmãos, coisas esquisitas, aberrações, né? Então, é somado tudo isso aí, né? 130 com mais 50, 180, e aí tem os ateus e aqueles que não declaram a religiosidade. Tão bom seria, né? Se os 130 milhões de católicos, 55, 60 milhões de evangélicos realmente fossem todos novos nascidos, né? Pessoas que realmente nasceram de novo, pessoas que dão testemunho realmente como pessoas que prezam pela vida espiritual, né? Nós temos de demonstrar isso no dia a dia. 2 Coríntios 5,17, né? Diz assim, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós nunca vamos chegar à perfeição, meus irmãos. Nós vamos continuar errando, falhando, né? Mas quando uma pessoa que nasceu de novo, realmente faz parte do reino de Deus, peca, né? Quando eu peco, quando o irmão e a irmã peca, quando nós pecamos, né? Nós temos um advogado que está à destra do Pai, intercedendo por nós. 1 João 1,9, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Glória a Deus. E devemos ter alvos na nossa vida. Muitos anos atrás, um texto que eu li na Bíblia, jamais tinha parado nele. Lá no Velho Testamento, Gênesis, capítulo 12, né? Quando Deus chamou Abraão, ele era de Ur dos Caldeus, pertencia a famílias pagãs, idólatras, né? Deus o tirou com a missão, Abraão, né? E diz lá no versículo 1 e 2, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abraão, ele não tornou-se uma bênção forçada por Deus. Mas Deus, na sua onisciência, presciência, né? Ele diz, tu serás uma bênção. Como falhou. Nós temos, graças a Deus, que a Bíblia narra os erros e os acertos, né, dos grandes homens de Deus, né? Falhou, mas tornou-se uma bênção. E aquilo, pensei em mim, estava começando o ministério, estava em Dourados, na década de 70, fui ordenado em 65. Meu primeiro ministério foi em Três Lagoas, aqui em Mato Grosso, pastorei no Rio como seminarista, né? Então lá eu comecei a pensar nisso, né? Será que eu posso orar, dizendo, oh Deus, eu te agradeço, porque eu sou uma bênção, né? Eu, conhecendo a mim mesmo, disse, eu não posso ainda fazer esta oração. Mas diante de Deus abriu o meu coração. Pastor Ernesto Nini me ajudou muito. Nós promovemos lá em Dourados encontros com Deus. Ele foi um dos preletores, um homem de Deus extraordinário. Está na glória, acho que faleceu com 102, 103 anos mais ou menos, né? Um homem extraordinário. E Deus o usou para me abençoar, né? E ali eu propus no meu coração, eu quero ser uma bênção, né? Eu quero pagar o preço, né?
E parece, aqueles que não me conhecem, o que eu vou dizer, vão achar que o pastor é orgulhoso, vaidoso, né? Mas eu quero ser igual a Cristo, né? Quero ser igualzinho a Jesus. Estou légua de longe, né? E quando eu digo isso, eu baseio na Bíblia. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, né? Eu quero chegar lá, mas estou longe. Mas quando eu tenho certeza que cada dia estou mais próximo. Se o irmão e a irmã também tivesse propósito no coração, né, de ser uma bênção e pagar o preço, porque nós temos que fazer a nossa parte, né? Deus não nos molda à força como alguém que está lá trabalhando um diamante para que ele tenha o seu valor necessário, alguém trabalhando ali. Deus é que age, mas eu preciso me colocar dócil nas mãos dele, nas mãos do Espírito Santo, para que isso aconteça. Para reinarmos com Cristo, é preciso, meus queridos irmãos, depois desses aspectos, ser nascidos de novo, viver sob a senhoria de Jesus Cristo, né? É preciso desejar, né? O irmão está satisfeito com a sua vida espiritual, né? Ninguém precisa responder audivelmente, né? Eu digo, eu não estou satisfeito. E lá já sendo uma luzinha, se o pastor tem pecado ostensivo, eu não estou, né? Pecado ostensivo, Deus me conhece, né? Mas quantas vezes peco em formas mais diferentes, a maioria das vezes por omissão, né? Por deixar de fazer aquilo que devo fazer, né? E o Espírito Santo de Deus tem cobrado várias vezes isto. Então, esta realmente é uma realidade, mas precisamos realmente desejar isto, né? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele lá no início, ele diz aos santos que estão em Corinto. Santo é aquele separado, né? Não santo da definição católica, aqueles são beatificados, né? Canonizados, beatificados, né? Mas separados, né? Éramos do mundo, depois que nascemos de novo, continuamos no mundo, mas nós pertencemos ao reino de Deus, né? Este reino de Deus que é implantado primeiramente em nossos corações, né? Então precisamos desejar isto. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, né? Na primeira carta, capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz: não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Mensagem para a igreja, né? Para a igreja. Não vos pude falar como espirituais. Meus irmãos, essa é uma realidade. Em nosso meio temos os crentes carnais e espirituais. Alguns colegas meus dizem que o crente carnal não vai entrar para o céu. Aí já entra o problema de merecimento pessoal para poder ir ao céu. Quando salvação é graça, né? A salvação é graça, é um presente que Deus nos dá. Efésios 2, 8 e 9 e 10, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras de Deus para as boas obras. Se eu faço uma boa obra, dou um prato de comida a um faminto, uma peça de roupa a um desnudo, eu ajudo aqui ou ali, eu não estou fazendo mais do que minha obrigação. Mas ninguém vai para o céu por ser bom, deixar fazer isto ou aquilo outro, né? Mas é graça de Deus. Então, nós precisamos realmente atentar para isso. Às vezes, nós não crescemos espiritualmente, né? E o crente carnal é aquele que se converteu. Antes da conversão, estamos todos rés ao chão, né? Condenados. Aquele que não tem Jesus não é que será condenado, ele está condenado. Jesus veio para pagar o preço e ali na cruz do Calvário, quando está consumado, pagou o preço, né? Mas a pessoa precisa reconhecer que precisa de Jesus, precisa render-se a Ele, e ali a pessoa sai daquele nível de condenados e galga o primeiro degrau da escada de santificação. Quando eu gosto das igrejas que eu tenho passado, hoje não pastoreio mais, né? Mas a classe de novos convertidos, né? E uma das lições é santificação. E eu uso sempre uma figura de uma escada. Aqui para chegar aqui tem 1, 2, 3 degraus. É uma escadinha aqui, né? E é assim, quando a pessoa se converte, galga o primeiro degrau, mas ele não pode ficar ali. Se ficar ali, ele vai estar tão perto das coisas desse mundo, tão envolvido, ainda preso a algumas coisas ali. Precisa subir o 2º, 5º, 10º, 100º, 1000º, né? Cada vez subindo nessa escada da santificação. É um preço a se pagar para que cheguemos lá. E, meus irmãos, para que possamos reinar com Cristo, né? Então, precisamos desejar, né?
Lá em Colossenses também tem um texto interessante, Colossenses 3:1. Se já ressuscitasses com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Estamos na terra, temos obrigações, temos responsabilidades, mas nós não podemos nos apegar às coisas da terra, né? Jesus disse em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ser-vos-ão acrescentadas. Então, priorizar o reino de Deus. Você quer isso, meu irmão e irmã? Quantos irmãos e irmãs, às vezes eu ouço, dando testemunho, diz, olha, eu lembro quanto tempo atrás, falei, essa fazenda aqui, olha, vai até lá naquele capão, lá em cima, né? Ali tem o rio, ali, isso tudo aqui é meu. Isso aqui, olha, pastor, foi suador, olha, foi suar muito para alcançar isso, muito trabalho, né? E ele não estava colocando Deus ali, né? Se Deus não tivesse dado saúde para ele, condições para trabalhar, será que ele teria aquela fazenda tão linda que tem hoje? E depois eu dei um puxãozinho de orelha de calminha, Brenda, daqui a pouco disse, meu irmão, agradeça a Deus, né? Se você tem esse gado lá, tem mais de 1000 cabeças naquela fazenda daquele irmão lá, é uma fazenda muito bonita. Disse, olha, é Deus. É verdade, pastor, é verdade. Nós temos que lembrar que tudo que somos e temos pertence ao Senhor, não somos de nós mesmos, né? Se eu sou o que sou, mereceu o amor, a misericórdia de Deus, não tenho merecimentos quaisquer, né? Mas Deus, pelo seu infinito amor, realmente me alcançou. E para reinarmos, irmãos, vamos caminhar para o final, com Cristo é preciso buscar a palavra de Deus. É o alimento espiritual para nós, né? Jesus é o pão da vida, né? E precisamos nos apropriar dessa palavra, né? Eu tenho dito, erramos demais porque nós não buscamos a palavra de Deus como sendo a bússola, né, que nos sempre dirige, orienta para o norte, né? Então, a bússola, né? O salmista diz, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés a tua palavra, luz para o meu caminho. Aquele que busca a palavra de Deus nunca anda como o cego tateando aqui ou ali, né? Levantando, caindo. Certa ocasião, alguns saduceus, né? Está em Mateus 22, me fugiu agora o versículo, né? Acho que 29. Diz assim, os saduceus, eles não creem na ressurreição. E foram à presença de Jesus apresentar uma questão de família. Fulano casou com Betânia, tal, como é que quem vai ficar com a mulher lá no céu, né? Uma história lá. Então, não vou narrar, né, como está. Mas Jesus depois ouviu e disse, ó, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Se eles realmente buscassem a palavra de Deus, ela orienta tudo aquele problema que para eles era um problema sério, né? Mas que tinha uma solução bem clara na Bíblia, né? Ela nos apresenta, né? João 5,39, examinais as Escrituras, pois cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Meus irmãos, vamos valorizar a Bíblia, né? Você tem lido a Bíblia, a palavra de Deus, quanto tempo se dedica para a Bíblia, né? Pastor Heber Vasconcelos era filho do pastor Altino Vasconcelos, década de 50, né? Eu era jovem naquela ocasião, 50, a maioria não tinha nascido, né? Na primeira igreja, um pastor extraordinário, também morreu com mais de 100 anos, né? Tinha 2 filhos e tinha 2 filhas, e os 2 filhos, Heber e Iber, né? Eram pastores, né? O Iber acho que ainda está vivo aqui, Andradina, por ali, né? Mas o Heber já faleceu. Ele foi o preletor dos pastores, lá em Piraputanga, uns 80 pastores mais ou menos. Um homem de Deus extraordinário. Eu como admirava aquele servo do Senhor, né? E ele queria saber como nós, pastores, né, estamos em relação à Bíblia. Qual o valor que nós damos à Bíblia, né? E, se terminado a palestra, ele distribuiu lá um formuláriozinho, uma enquetezinha, né? E disse, vocês não precisam assinar embaixo, mas sejam sinceros, né? Como diz, na resposta que eu quero ver como é que vocês estão, né? E ele disse bem claro, eu vou fazer uma pergunta sobre a Bíblia. Quantos leram a Bíblia toda, do Gênesis, Apocalipse, com ponto, ponto e vírgula, genealogia e tudo, né? Do primeiro versículo de Gênesis até o último do Apocalipse, né? Então, daí aquela enquete é assim, quantos leram a Bíblia mais de 10 vezes? Nós tínhamos lá pastores já a certa idade e tal. Eu acho que os 5, 6 que responderam que tinham lido seriam os mais idosos. Eu calculo assim, né? Eu já naquela época ainda era bem jovem, né?
Eu ainda não tinha chegado lá, né? Quantos leram de 7 a 10, de 5 a 7, de 3 a 5, de 1 a 3? Quantos leram a Bíblia uma vez só, né? Do Gênesis do Apocalipse. E aí o número foi bem maior, não lembro bem, já uns 40 dos 80, né? Tinham lido, né? E quantos nunca leram a Bíblia nenhuma vez? Não me lembro bem o número, mas eram 7, 8 que disseram que nunca tinham lido a Bíblia inteira. Pastores, né? Pastores, né? E mesmo naquela ocasião eu já tinha lido, não lembro bem também quantas vezes, umas 4, 5 vezes, né? Mas eu propus ler todo ano, né, a palavra de Deus, pelo menos uma vez a Bíblia, né? Eu estou na 44ª vez, eu falo com muita humildade para poder só incentivar os irmãos a lerem a Bíblia, né? E aí, abrindo parênteses, que os irmãos venham citar texto assim, diz, pastor, tem uma mente fotográfica? Não tenho. Os irmãos me deram uma meia página de um sulfite para decorar aí uma peça teatral, eu vou me embananar todo e não consigo decorar. Mas quando lá atrás diz, Senhor, ajuda-me a decorar a Tua palavra para me abençoar, para mim primeiramente, e que eu possa abençoar outras vidas, né? Eu estou na 44ª, não sei se eu vou terminar. Se houver arrebatamento antes, Deus me chama antes, então vou ficar com 44 vezes ler da Bíblia, né? Mas incentivando os irmãos, leiam a Bíblia. Se hoje, dia 9, né, de junho, você propuser, amanhã, 10, né, segunda-feira, eu vou começar a ler a Bíblia, incentivado pelo pastor Williams, eu quero realmente ter esse prazer, não para orgulho, vaidade, e quando eu disse 44, não me leve como... Deus sabe que eu disse só para poder ilustrar para os irmãos a necessidade de conhecer a Bíblia, né? Então, se amanhã, de segunda a sábado, você lê 3 capítulos da Bíblia, no domingo 5, no ano que vem, 2020, se estivermos aqui no dia 10 de junho, você terá terminado a leitura da Bíblia. 1 ano. Não é uma tarefa difícil, não. Mas não leiam só por ler, para marcar ponto. Leiam já antes de começar a dizer, pastor, ó Deus, que o Espírito Santo possa me iluminar, possa me esclarecer, que eu possa entender a Tua palavra. Tem coisa difícil na Bíblia. Tem coisa que perguntam se irmãos fizeram, eu vou dizer, eu não sei, né? Só Deus sabe. Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus e as reveladas para nós e nossos filhos. Tem na Bíblia coisas realmente difíceis, mas graças a Deus, plano de salvação, um iletrado, um analfabeto, uma pessoa sem cultura, uma criança, né? Meus filhos todos se converteram com 5, 7 anos, o Billy, 5 anos se converteu, né? Todos foram batizados com 8, 9, 10 anos mais ou menos, né? Meus irmãos, uma criança entende, graças a Deus, plano de salvação, ninguém vai dizer, eu não entendi, né? Mas tem coisa difícil na Bíblia, eu confesso, e muitas vezes eu fico ali, né? Se Deus me revelar, tudo bem, se não vai revelar lá nos céus, né? Então precisamos fazer isso. Mas outra coisa é a oração, para nós chegarmos para o final. Irmãos, oração. Quanto tempo você dedica de oração durante o dia, né? Ninguém responde, mas pela quanto tempo, né? Será que meia hora já é um bom tempo? Tem pessoas que dedicam horas, né? Aí a pessoa precisa ter tempo para isso. E nós podemos orar, meus irmãos, trabalhando, dirigindo o carro, limpando a casa. Podemos, as irmãs cuidando da cozinha, lavando roupa, passando roupa, né? Esse é o orar sem cessar, lá em Tessalonicenses fala assim, orai sem cessar, o apóstolo Paulo falou sobre isso, mas aquele tempo realmente de a sós com Deus, né? A sós com Deus. Nós temos em nossa casa, eu tenho lá, minha casa não é grande, mas tem um cantinho lá, que é o meu cantinho de oração, tem lá outro da Narcisa, né? Que tem um cantinho, né? Às vezes acordamos de madrugada, dormimos muito cedo, nós acordamos, depois da hora de café, a sogra mora comigo, né? Irmã Angélica, serva de Deus extraordinária, 86 anos, minha sogra, então fazemos o culto doméstico, os nossos 3, né? Mas a oração, quanto tempo você dedica, meus irmãos? Eu ainda dedico pouco tempo à oração, mas como tem feito bem isto, né? Oração tem poder. Alguém disse com muita propriedade, não sei quem, primeira vez disse, já repeti isso centenas de vezes, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Não há crescimento espiritual, não há santificação sem Bíblia, sem oração. Há muito fogo estranho em nosso meio, pessoas que buscam avivamentos dos louvores, tudo isso abençoa. Mas, meus irmãos, é Bíblia, é a palavra de Deus, né? É a oração. E Deus nos ouve.
No livro que eu tenho aqui, nas mensagens, muitas experiências, e na minha autobiografia, meus irmãos, livramentos extraordinários, bênçãos através da oração, coisas maravilhosas que aconteceram. Eu não sei se eu já preguei uma, duas vezes aqui, eu creio que foi num retiro de carnaval, até era o Felipe que estava dirigindo lá o congresso, né? Eu fui o orador lá no acampamento dos irmãos, né? Tão lindo lá. Então, eu não sei se foi lá ou foi aqui, mas uma experiência. Não, esse foi lá, mas essa ilustração que eu vou contar, eu era pastor em Dourados, nós tínhamos 13 missões, hoje são todas as igrejas, né? Eram missões ou congregações, uma era Itaú. Então, o meu companheiro era o pastor Nelson Alves dos Santos. Quantos conheceram o pastor Nelson? Pouquíssimo, mas um homem de Deus. Um homem que não fez, sem depreciá-lo, não teve curso de primário. Não teve, mas luta, criar aquela filharada toda, era carroceiro, tinha a sua roça, tornou-se evangelista, um homem de Deus extraordinário, só alguns detalhes, mas e também nesses detalhes, eu me inspirei muito em decorar a Bíblia através dele. Citava a Bíblia como, acho que bem mais do que eu nas suas mensagens, né? Nesse sentido, né? Então, ele foi meu companheiro. Fomos lá, normalmente visitava todas as missões durante o mês. Então, às vezes, até no meio da semana, ia visitar. Era um domingo, levei a mensagem, celebração da ceia, e o irmão José Ramos, né? Ele não sei se ainda está lá. Isso aconteceu na década de 70, né? 74, 75, mais ou menos. Então ele disse, pastor, o senhor pode ir lá em casa, a minha filha vai estar aniversariando, já convidei os vizinhos, né, para comer um bolo em casa, se eu poderia ir lá, tá bom, vamos lá à tarde, porque eu tinha que estar à noite em Dourados. Então vamos lá, chegamos lá, culto 3 horas, um sol escaldante, né? Aquele de rachar mamona, como se diz lá. Chegamos lá, já vimos lá, tem uma sala, já pessoas reunidas, né? Entramos, e ali, faltando uns 5 minutos, mais ou menos, para as 3, né? Já estávamos assentados, não tinha sombra lá fora, estava quente aquela tarde. Daí a pouquinho entrou o enxame de abelhas de Europa, mas meio do nada. Mas começou a entrar, e eles estavam mostrando que ia chegar ali para ficar mesmo, e não tinha condições, as crianças já ficaram assim, nervosas, e o irmão José disse, as crianças ficam quietas, elas não vão ferroar não, vocês ficaram quietas, não vão ferroar não, né? E tal. E passando o tempo, né? E daí nada acontecia, elas estavam ali quietas, alvoroçadas, mas ali muitas já no teto ali, né? Então, alguém disse, vamos bater lata, né? Alguém podia bater lata e as abelhas vão embora. Eu cá comigo, né? Eu falei, acho que eu vou ficar mais nervosa, aí que vão começar a ferroar, né? Mas ninguém batia lata, né? Daí um pouquinho, uma irmã que estava ao meu lado, né? Estava o terceiro, tinha um irmão ao lado, ela veio, pastor, por que a gente não ora, né? Falou bem assim, uma irmã bem simplesinha, né? Bem simplesinha, bem simples. Por que a gente não ora? Eu fiz ouvido moco, né? Minha fé estava baixa, aí eu pensei assim, eu oro, não acontece nada, né? E daí eu vou ficar numa situação difícil, né? Daí a pouquinho outro disse, por que a gente não faz fumaça, né? Queimar pano, né? E aí eu falei, acho que é uma proposta boa, porque a gente, do tamanho que nós somos, numa sala cheia de fumaça, ele não vai ficar ali. Vai ficar ali se não tiver jeito de correr, né? Vai dar certo, mas ninguém batia lata, ninguém fazia fumaça. Daí a pouquinho, a irmã, o nome dela é Celina, agora me veio à mente, Celina, muito humilde. Ela disse em voz alta, audível, por que a gente não ora, pastor? E aí eu tinha que tomar uma providência, né? Tinha que tomar uma providência, porque eu que deveria ter tomado essa providência, né? Mas, meus irmãos, desculpem a expressão, minha cara de pau, né? Sabe como é que eu agi dali para frente? Eu disse assim, irmãos, a irmã Celina está sugerindo que a gente ore. Eu vou pedir que ela ore por nós. Desse jeito. Já pedi perdão a Deus, Deus me perdoou lá atrás. Mas isso me ajudou muito. Muito mesmo. Já tive outras ocasiões, também atacado por abelhas, lá na Porto dos Gaúchos, eu, o pastor Benjamin e o pastor Arini, os dois estão na glória, numa ocasião que só oração que nos libertou ali. Correição, ilha do Paraná, ali perto de
Mas bem no sul, esqueci o lugar que nós... De Eldorado, ali descendo, tem um lugarzinho lá, um patrimônio na beira do rio, né? Minhas irmãs, como ajudou isso? E daí eu disse, irmã Celina, ore, né? Minhas irmãs, uma oração de 1 minuto, mais ou menos. Vou imitá-la, porque era o português dela, né? Ela disse, ó Senhor, ó Pai, nós está aqui para te adorar, essas abelhas não permite. Senhor, retira de nós essas abelhas. Nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. Atende a nossa oração. Meus irmãos, quando abrimos os olhos, Deus é testemunho, estou falando daquele que operou, né? Se o pastor Nelson estivesse vivo, os irmãos podiam perguntar para ele, né? Mas, meus irmãos, aquilo foi como se tivesse visto alguma coisa que apavorou elas, saindo pelas janelas, pela porta. Acho que não demorou 2 minutos, não tinha mais abelha dentro daquele salão. Para a glória de Deus. E dali para frente o culto fluiu, né? Nós tínhamos visitantes, tivemos várias conversões, depois batizei pessoas, se converteram daquela tarde das abelhas que atacaram ali. Deus tinha um plano, né? O poder da oração. Queridos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para a igreja nesta noite, né? Para você, como disse, eu não conheço auditório, se você ainda não tem Jesus, vale a pena servir o Senhor. É uma vida maravilhosa, não é fácil, né? Não é fácil, mas o poder vem dele, né? Por nós mesmos não vamos alcançar vitórias, é Jesus que opera maravilhas, milagres. Então, se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, já ouviu a mensagem muitas vezes, não deixe para amanhã. Talvez um filho pródigo seja afastado da igreja, Deus o trouxe aqui para ouvir essa mensagem, participar desse culto. E o que impede que Deus nos ouça, que Deus nos atenda, que Deus opera milagre na nossa vida, meus irmãos, é o pecado. E pecado não... Nós classificamos pecado grande, médio, pequeno. Não tem pecado no original, é errar o alvo. É como aquele que vai chutar o pênalti lá no gol e está ali o golão todo aberto, ele chuta para fora, bate na trave, não entra. Errou o gol, né? Pecado é errar o alvo, né? É desobedecer a palavra de Deus. Ela nos mostra o alvo que devemos seguir. Mas quando desobedecemos, então saímos daquele caminho. É o pecado. Talvez o penúltimo texto que eu vou citar, Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, nem seu ouvido agravado para ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, né? O pecado impede que Deus atenda as nossas orações, impede que Deus realmente... derrame as bênçãos que Ele tem para a nossa vida individual, como família, no nosso emprego, né? No nosso salário, nas nossas atividades do dia a dia. Isso impede a ação de Deus, né? Deus quer nos abençoar, mas precisamos realmente obedecer à sua palavra. Não sermos meros ouvintes da palavra, mas obedecendo a palavra de Deus no dia a dia, dedicando tempo à oração. Dedique mais tempo à oração, meu irmão e irmã. Quantos perdem horas novela, né? Hoje, os programas de televisão sempre foram acessados para as coisas do mundo. Hoje, com o celular na mão, também, começar de crianças, pode acessar qualquer coisa que a pessoa sair no Google e procurar aquilo que quer, né, para ver ou ouvir, né? Então, quanto tempo se perdemos com coisas fúteis, banais, que não edificam, pelo contrário, prejudicam a nossa vida espiritual. Vamos orar mais. Vamos dedicar mais tempo à oração, meus irmãos e irmãs. Vamos remir o tempo para dar o testemunho da nossa fé, pegarmos o Evangelho a tempo e fora de tempo, né? E antes da oração que eu estarei fazendo, citar o último texto, Salmo 139, a oração de Davi, Salmo 139, versículos 23 e 24. Texto tão conhecido, às vezes, me foi... Sonda, às vezes falta a palavra para começar, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e conduz-me pelo caminho eterno. Vamos ter um momento realmente de reflexão, um momento com Deus, né? Nossos irmãos e irmãs, agradecendo a Deus a bênção da salvação, né? A bênção maior que nós podemos desfrutar. A bênção da saúde. Eu, graças a Deus, 81 anos, estou com uma saúde muito boa, só tomo
o remedinho só para pressão, né? Mas vai lá, até estive no Luiz Ovando ontem, né? Ele é meu cardiologista, eu vou de 6 meses para reformar minha receita para pegar na farmácia popular, né? Não pagar lá o meu Ara2 que eu tomo, né? Diz, pastor, está 13 por 7, 13 por 8. Deitado, não sei se estava 13 por 8, né? Depois outro 13 por 7. Pastor, está jóia a sua pressão, né? Tomando remédio, está fazendo exercício. Eu falei, estou, caminho quase todo dia, 45 minutos, né? Tomando água, tomo muita água, né? Algumas orientações para vocês. Exercício, boa alimentação, e come tanta coisa que prejudica a saúde, né? Entope as veias, tudo certo. Olha, eu agradeço a Deus pela bênção da saúde, pela bênção da minha família. Né? Vamos agradecer. E você, minha irmã, depois ore. Talvez aqui ao seu lado está alguém que ainda não tem Jesus como Salvador, alguém está afastado. Cite ele na presença de Deus. Abençoa Maria, abençoa José, abençoa essa pessoa que está aqui ao lado. E você que está aqui, se ainda não aceitou Jesus, aceita hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã não nos pertence. Ainda lá na partida da irmã Genina, no sábado, lá, né, a gente estava lá levando a mensagem. Né? Então, citei esse exemplo. Né? Quando nós estivemos um passo aquém da sepultura, por exemplo, aqui está a sepultura, estou aqui na beiradinha, né? Para ir para lá. Né? Eu posso resolver qualquer problema, mas quando der o último passo, o destino da alma está traçado. Se morrer com Jesus, o passaporte está na mão, vou entrar no céu, né? Mas sem Jesus, o destino é o inferno, lugar de sofrimento que não foi preparado para o homem, né? Mateus 25, 41, mas para o diabo e seus anjos, suas hostes malignas, né? O diabo, o inferno foi preparado para eles, mas quem o rejeita terá que passar, viver a eternidade longe de Deus. Então não deixe passar essa oportunidade, né? Apenas citar uma estrofe do hino 259, pois eu vou dar uma oportunidade para decisões nessa noite. O hino diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino de ter tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Talvez você esteja ouvindo a mensagem pela última vez, né? E com Jesus você vai feliz. Mas se você não tiver Jesus, o destino realmente é perdição eterna. E Deus te ama, como você é. Como você é. Não deixe para amanhã. Em Hebreus capítulo 3, capítulo 3 diz: se hoje ouvis a minha voz, não endureçais vossos corações. Audivelmente vocês ouviram a voz do pastor Williams, mas a mensagem, vocês viram, é Bíblia pura, né? É a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é a bússola, ela é a luz que ilumina o nosso caminho, que nos mostra o alvo que devemos perseguir. Nós vamos cantar uma estrofe a capela mesmo, depois nós vamos na posição que estivemos, vamos orar. Os irmãos, durante alguns instantes, orando pela sua vida, agradecendo pela bênção que Deus tem derramado para a sua vida, sua família, né? E depois ore por aqueles que ainda não têm Jesus, aqueles que estão em cima do muro, esperando tomar uma decisão. Amanhã pode ser muito tarde, enfatizando esta realidade. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino a te ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, Tu estás ouvindo as orações dos meus irmãos e irmãs em Cristo. Como eu, com certeza todos aqui presentes, agradecemos a bênção maior, a bênção da salvação.
Cada um teve a sua experiência, alguns na infância, outros na juventude, outros na velhice. Ó Deus, o teu amor tão grande, que através de Jesus Cristo, nós hoje temos o acesso a Ti. O caminho está aberto, basta que reconheçamos ser pecadores, condenados, e pela fé recebemos Jesus como Salvador, Senhor de nossas vidas. Ó Deus, toque em cada coração aqui presente. Senhor, aquele que está relutando, procrastinando, deixando para amanhã, deixando para depois, alerte a essa pessoa agora, porque amanhã não pertence. Espero que eu e todos amanhã tenhamos um dia feliz, abençoado, uma semana abençoada, mas não sabemos. Pode ser hoje o último dia da nossa existência ou amanhã. Por isso, hoje, é necessário tomarmos a decisão enquanto temos tempo, enquanto temos oportunidade. E que nós, como teus filhos, saímos daqui com uma disposição renovada, de sermos uma bênção maior, remindo o tempo, aproveitando para dar testemunho da nossa conversão, da nossa fé depositada em Ti, através do nosso exemplo de vida, sendo verdadeiros em tudo, sendo honestos, ó Deus, respeitando o próximo, amando a Ti sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Dá-nos, ó Deus, um coração aberto à Tua palavra, que possamos dedicar mais tempo à leitura da Bíblia, à oração, à comunhão contigo, ó Deus, pois isso é tão precioso. Isto nos garante a vitória, uma vida reinante com Cristo, se colocarmos em prática no nosso viver. Continua atuando em cada coração.